Olá, queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Espero em Deus que vocês estejam bem. Espero em Deus que o Senhor esteja abençoando, honrando, que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas sobre cada um de vocês. Quero agradecer muito aos irmãos que nos têm incentivado, nos têm impulsionado para continuarmos gravando as nossas mensagens. Irmãos que têm sentido falta, têm nos cobrado, nos ligado, mandado recado, informações, mas eu quero até pedir desculpa aos irmãos devido à nossa agenda. Nós temos tido um pouco de dificuldade para estar gravando algumas mensagens para os irmãos, mas em nome de Jesus nós vamos nos programar para não deixar faltar aos irmãos as nossas reflexões, não deixar o nosso canal faltando aí a mensagem edificante no coração de cada um de vocês. Mas eu também quero pedir a vocês que estejam compartilhando os nossos vídeos, nossas mensagens com seus amigos do trabalho, divulgando. Isso, de uma certa forma, também vai ser muito bom para o nosso canal. Tá bom? Então, quero aqui desculpar com os irmãos, e comprometer com os irmãos a estar num tempo mais curto, estar enviando mensagens, gravando mensagem para os irmãos. Isso nos deixa muito feliz, muito honrado, saber que os irmãos têm sentido falta de ouvir uma mensagem edificante para a sua vida, tá bom? E hoje eu também quero ministrar uma mensagem edificante na sua vida. Quando nós meditamos na palavra do Senhor em 2 Crônicas, no capítulo de número 20, onde ali relata a vitória de Josafá, eu gostaria que você parafraseasse o cabeçalho, o título desta sessão, deste capítulo, que você pudesse, ao invés de colocar a vitória de Josafá, que você pudesse colocar o seu nome no lugar do nome de Josafá. Ou a vitória de Reinaldo, a vitória de Paulo, de Pedro, de Joaquim, de Maria, de Amanda, de Francisca, de pessoas, que você coloque o seu nome no lugar do nome de Josafá, que você colocasse o seu nome, como se essa sessão, esse capítulo fosse o capítulo da sua vitória, E aqui diz a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. E aí você vai colocar o seu nome, a vitória de Reinaldo sobre Moabe e Amon, a vitória de Paulo, de Pedro sobre Moabe e Amon, a vitória de Maria, a vitória de Janete, a vitória de Rosângela, a vitória, a sua vitória sobre Moabe e Amon. E o texto bíblico é muito interessante, um texto bíblico muito rico, um texto bíblico que vai relatar a vitória de Josafá, que vai relatar como Josafá conquistou essa grande vitória contra inimigos aparentemente que não poderiam ser derrotados. E o texto vai dizer que vem contra ti, e já estão em Yazazon, Tamar, e em Ged, ou seja, estavam já em cidade vizinha, ou seja, estavam já próximos da aldeia de Judá, ali onde Josafá estava com todo Judá, ali onde Josafá estava com todo o seu povo. E é interessante este relato bíblico que Josafá toma algumas atitudes, algumas ações para que a vitória pudesse chegar até ele. E eu quero falar justamente sobre 5 verdades principais da oração que fazemos. 5 verdades principais da oração que fazemos. E 5 verdades que nós encontramos na oração de Josafá. Em 2 Crônicas, no capítulo de número 1, até o versículo de número, o capítulo número 20, do versículo de número 1 até o versículo de número 31, é um conjunto de situações
que levaram Josafá à vitória. Conjunto esse de informações que enriquece a nossa vida, que edificam a nossa vida e que nós tomamos como exemplo para que a nossa vida também seja edificada e para que alcancemos também a vitória estabelecida por Deus para cada um de nós. E esse texto, ele vai dizer que Deus concede a vitória a Josafá sobre os seus inimigos. Deus quer conceder a vitória a você também sobre os seus inimigos. E eu não sei que tipo de inimigo você tem enfrentado. Não sei qual é o inimigo que você tem enfrentado. Eu não sei quem é o seu inimigo. Eu não sei se eles estão perto, se eles estão longe. Eu não sei em que distância eles estão de vocês. Mas uma coisa é clara, eles são os nossos inimigos. E eles precisam ser derrotados. E esse texto vai dizer que diante da maior crise da sua vida, como diz o versículos 1 e 2, Josafá enfrenta o medo, enfrenta de modo exemplar uma circunstância que parecia insuportável. Josafá tem algumas atitudes que nos levam a refletir, nos levam a pensar e nos levam a tomar como exemplo. E a primeira coisa que o Josafá faz, Josafá começou a buscar ao Senhor em jejum. Versículo 3. Josafá reuniu outras pessoas para orar com ele, como diz o versículo de número 4. Josafá confessou a sua própria incapacidade, como diz o versículo 12. Josafá obedeceu ao Espírito Santo, como diz o versículo de 14 até o versículo 18. Josafá confiou totalmente no Senhor e na sua palavra, como diz o versículo de número 20. E por último, Josafá rendeu graças ao Senhor no versículos 21 e 22. Amados do Senhor, Josafá baseou a sua oração e confiança em Deus em 5 verdades principais. E essas verdades principais que eu quero citá-las nesse momento, que eu quero compartilhar com você nesta oportunidade. E a primeira verdade desse texto, a primeira verdade da oração e da confiança de Josafá em Deus está baseada no seguinte ponto. Deus tem poder sobre todas as pessoas e todas as circunstâncias. Deus tem poder sobre todas as coisas, todas as pessoas e todas as circunstâncias. O versículo 6, a palavra do Senhor vai dizer, e disse, Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todo o reino dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem o possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, que diante do teu povo de Israel, e não desse para sempre a posteridade a Abraão, teu amigo? Ou seja, Deus tem poder sobre todas as pessoas e sobre todas as circunstâncias. Não há pessoas e não há circunstâncias que o Senhor não possa atuar e não possa agir. E é essa autoridade que nós precisamos dar a Deus. A segunda coisa que esse texto vai nos fazer pensar, e a segunda verdade espiritual, a segunda verdade principal desse texto, é que Deus tem sido fiel ao seu povo no passado, no presente e será no futuro. Deus tem sido fiel no passado, no presente e no futuro. A oração de Josafá começa Josafá relembrando os feitos do Senhor sobre a vida do povo. Josafá vai começar a lembrar que Deus agira em sua vida no passado. E que esse mesmo Deus que agiu na vida de Josafá, na vida dos pais de Josafá no passado, na vida do povo no passado, agiria também no presente, como diz o versículo de número 9. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós
não nos apartaremos diante desta casa, nem diante de ti, pois no teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos livrará. Josafá tinha a convicção que Deus é fiel, e se Deus prometeu a vitória àquele povo, se Deus estava orientando aquele povo, para que aquele povo recebesse a vitória do Senhor, o Senhor ia agir no favor deles. Então, Josafá entendeu que a segunda verdade desse texto, eu quero frisá-la novamente, Deus tem sido fiel ao seu povo, no passado, no presente e será no futuro. Terceira verdade desse texto, ela também está inserida no versículo de número 12. No versículo de número 12 vai dizer que nós, o povo de Deus, estamos falidos sem Ele. No versículo de número 12 vai dizer que nosso Deus, acaso não exultarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia! Glória a Deus! Josafá, ele entende que era incapaz. Josafá entende que sem o Senhor, ele jamais poderia vencer aquela batalha. Jamais ele sairia vitorioso daquela batalha. E às vezes, nos falta um pouco disso. Nos falta reconhecermos a nossa pequenez diante do Senhor. Estamos vivendo um tempo de uma soberba espiritual tão grande, aonde estamos nos julgando cada vez mais melhores uns dos que os outros, mais espirituais uns dos que os outros, mais consagrados uns do que os outros. E o Deuteronômio capítulo de número 8 vai nos lembrar: não diga que das tuas próprias forças conquistaste algum bem, mas sempre te lembre do teu Deus. Ou seja, nós não conseguimos nada, não conquistaremos nada, não seremos nada, não chegaremos a lugar nenhum e não conquistaremos nenhuma vitória se o Senhor não for à nossa frente. Se o Senhor não for guerreando por nós. Nós, povo de Deus, estamos falidos sem Ele. E essa é a terceira verdade da oração e da confiança de Josafá. Quarta verdade, as promessas de Deus são um fundamento sólido para a nossa fé. As promessas de Deus, as promessas do Pai vão se cumprir. Não importa a realidade do que vivemos, Deus cumprirá a sua promessa sobre nossa vida. Talvez você esteja vivendo dias de tristeza, dia de choro, dia de lágrimas, dia de angústia, dia de sofrimento, dias literalmente de um caos. Mas em nome de Jesus, acredite na promessa do Senhor. Acredite que a promessa do Senhor vai se cumprir. Acredite que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do quanto pedimos e do quanto pensamos, segundo o poder que nele opera. Querido, em nome de Jesus, creia. E essa é a quarta verdade. A verdade de Josafá, a quarta verdade da confiança que precisamos ter. As promessas de Deus são um fundamento sólido para a nossa fé. Fundamento sólido, não precisamos fundamentar em nenhuma outra razão a não ser nas promessas de Deus. Ou seja, se Ele prometeu, creia, tenha fé, Ele vai cumprir. E esse é o fundamento sólido, o fundamento básico, o fundamento para que você possa continuar crendo e não esmorecendo na sua fé. Quinta verdade. A quinta verdade desta ação de Josafá, a quinta verdade no qual Josafá baseou a sua oração e a sua confiança, é que a promessa, a presença ativa
de Deus entre o seu povo resulta em livramento e vitória. A presença ativa de Deus entre o seu povo resulta em livramento e vitória. Versículo de número 17. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, fiquem parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temas, nem vos assustes, porque amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Ah, que palavra de edificação! A presença do Senhor junto com o seu povo, a presença ativa do Senhor resulta em livramento e vitória. Então, querido, convide sempre o Senhor para estar contigo. Reconheça que sem o Senhor você está enfadado ao fracasso. Convide o Senhor para estar junto com você. Convide o Senhor para estar na sua vida. Convide o Senhor para estar pelejando a peleja contigo. Esse texto vai dizer que Deus disse para o povo: nessa peleja vocês não terão que pelejar. Eu pelejarei. Não temos. A única coisa que Deus diz para o povo: estejam parados. Deixem eu agir. Porque agindo eu, quem impedirá? E é esta palavra que eu quero deixar no teu coração. Primeira verdade da base da oração e da confiança de Josafá. Deus tem poder sobre todas as coisas e sobre situações. Segunda verdade, Deus tem sido fiel ao seu povo no passado, no presente e será no futuro. Terceira verdade, nós, povo de Deus, estamos falidos. Falidos, literalmente falidos sem Deus, sem Ele. Quarta verdade, as promessas de Deus são um fundamento sólido para a nossa fé. Creia. Quantas promessas há na palavra do Senhor para cada um de nós. E quinto, a promessa ativa, a presença ativa de Deus entre o seu povo resulta em vitória e livramento. Versículos de número 17. Meu amado, meu irmão, receba essa palavra que tem me trazido esperança, essa palavra que tem me trazido conforto, a saber que a oração e a minha confiança precisa estar embasado nessas verdades que levaram Josafá à vitória e que vão levar você também à vitória. Mas a presença de Deus precisa estar conosco, porque é a presença do Senhor que resulta em livramento e vitória. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer muitíssimo ao Senhor, porque em meio às lutas, às provações, às adversidades que temos vivido, temos passado, temos enfrentado, o Senhor ministra uma palavra no nosso coração, nos garantindo que a nossa vitória está em Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, faça-nos confiar mais em Ti. Faça-nos entender, Senhor Deus, os Teus propósitos para Deus, para a nossa vida. Pai, faça-nos entender que apesar dos gigantes, apesar das multidões, apesar dos inimigos serem, ó Deus, tamanhos, o Senhor pelejará por nós. E agindo o Senhor, quem impedirá? Abençoe a minha vida, abençoe a vida dos meus irmãos, que esta mensagem alcance o coração dos meus irmãos e entre em seus corações como um bálsamo do Senhor, fazendo com que eles creiam verdadeiramente que agindo o Senhor, quem impedirá? É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e graças a Deus. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, fique na paz.